Olá, servidor público! Seu colega Giovanni Fialho, hoje falando sobre educação financeira. Você sabe o que é educação financeira, que de algum tempo para cá tem sido bastante falada? Existem alguns conceitos bem complexos, elaborados, estudos sobre o que é educação financeira. Essa não é a nossa pretensão. A ideia aqui é falar de forma mais prática o que você precisa, o que eu preciso, o que todos nós precisamos sobre educação financeira. Eu gosto de dizer que educação financeira é o conhecimento da liberdade pessoal. Como assim? Conhecimento é aquilo que adquirimos fruto de testar, de ler, de aprimorar, de compreender, de refletir. Enfim, tudo isso é o que nós aprendemos. Então passamos a conhecer, termos conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Fazendo, testando, lendo, praticando, errando. Errando é fundamental para o processo do conhecimento. E só assim todos nós conseguimos, só assim você consegue também ter mais conhecimento. Tanto que uma pessoa que vai fazer uma coisa, por exemplo, dirigir um carro e nunca dirigiu, ela fica insegura. É muito comum a gente ver aquelas pessoas que estão aprendendo a dirigir na rua e elas super devagar, cautelosas, com muito receio. Por quê? Porque o desconhecimento causa insegurança. E por outro lado, o conhecimento causa mais segurança. À medida que eu conheço algo, aquilo fica mais leve, mais tranquilo, mais fluido de fazer. Por que conhecimento da liberdade pessoal? Bom, liberdade é poder fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, respeitando a ética e as leis. Existem vários estudos sobre isso, sobre o que é liberdade, se a gente pegar grandes filósofos, grandes pensadores, mas não é esse o nosso propósito. Eu lembro de Kant, só para citar um, quando ele fala que liberdade é poder fazer aquilo que eu posso de acordo com as minhas regras. Mas de qualquer forma, liberdade é um processo em construção. Liberdade vem de uma prática. Liberdade vem como carro. À medida em que eu vou treinando e conhecendo a troca das marchas, visualizar os retrovisores, mudança de faixa, os recursos e tal, eu faço a manipulação total e às vezes a gente está vendo uma posição no carro, mexendo as duas mãos, passando a marcha, mexendo os pedais, mexendo com os 4 membros do corpo e tudo ao mesmo tempo e aquilo foi ficando mecanizado. Por quê? Porque foi para o inconsciente, começou a ser prático. A prática vem do inconsciente, o que se chama na psicologia de conhecimento inconsciente. Ele vem naturalmente, você nem sabe que sabe, você simplesmente faz. Tanto é que você já deve ter passado por isso, de um dia dirigir para casa, ou para o trabalho, ou para um local qualquer que você conheça o caminho, e de repente você se pergunta, nossa, cheguei aqui? Como que eu cheguei? Nem reparei. Isso é o inconsciente, porque ele já está habituado a fazer não só dirigir, mas aquele caminho que você faz. Então, isso vai sendo interiorizado. E lidar com dinheiro é da mesma forma. Tem um processo de lidar com dinheiro, tem uma aprendizagem muito simples de lidar com dinheiro. E ter segurança para lidar com dinheiro significa conhecer. À medida que eu conheço como lidar com dinheiro, eu vou tendo mais segurança para que aquilo seja tranquilo na minha vida. Só conhecimento basta? Bom, vamos pensar o seguinte, se só conhecer uma coisa bastasse, imaginemos que um grupo de 50 pessoas fizesse um determinado curso. Aquele grupo vai ter o mesmo conhecimento, vai estar no mesmo nível, os 50 entre si? É óbvio que não. Por quê? Porque cada um tem um tipo de conhecimento, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma visão, tem uma coisa naquela aula que chamou a atenção. Então, ter o conhecimento por si só não é o fundamental para ter educação financeira, porque senão todos que fizessem a mesma coisa teriam o mesmo nível, e a gente sabe que não é assim que acontece. Ter dinheiro significa ter educação financeira? Absolutamente não. Por quê? Porque tem pessoas que, primeiro que é muito difícil ter exatamente as pessoas com o mesmo número de dinheiro, nem que seja 1 centavo, mas muda. Então, o fato de eu ter dinheiro significa que eu tenho educação financeira? É só olhar pessoas que falem. Elas vão à falência literal, se chama de insolvência civil e, putz, não tenho mais dinheiro. Então, esse exemplo é clássico.
Pessoas que ganham na loteria, na Mega Sena, milhões do dia para a noite, ficam milionárias, multimilionárias e de repente faliram. Acabou todo o dinheiro. E, puxa, não é ganhar dinheiro, não é ter dinheiro que significa educação financeira. Significa entender. Entender a si, entender a sua individualidade. Porque cada pessoa tem gostos diferentes, interesses diferentes, desejos diferentes, aspirações de vida diferentes, uma história de vida diferente. Então, essa individualidade é que significa educação financeira como o tempero fundamental para entender esse conceito. Educação financeira não é matemática, não é contabilidade, não é economia, não é filosofia. Educação financeira é sentir. Educação financeira é perceber a si próprio. O que eu gosto? Com quem que eu gosto? O que eu não gosto? Entre duas coisas que eu gosto, o que eu gosto mais? É igual num restaurante, às vezes você chega num restaurante, você pode adorar aquele restaurante, e o menu inteiro tem um monte de coisas que você gosta, mas você escolhe um prato. Puxa vida, eu não sei se eu como carne ou como frango. Eu gosto muito dos dois, então hoje eu vou comer carne. Por quê? Porque eu estou com uma necessidade, mesmo que conscientemente não registremos, às vezes é o corpo que está pedindo algum nutriente que tem ali e dá vontade de comer a carne. E eu como a carne ao invés do frango. E no dia seguinte pode ser o inverso, e está tudo bem. Então, cada pessoa, em momentos, inclusive da sua própria vida, tem diferenças quanto a isso. Essa individualidade, conhecer essa individualidade, é que é o principal para a educação financeira. Conhecimento da liberdade individual, da liberdade pessoal, significa eu sei o que eu gosto, eu sei cada vez mais o que eu preciso, o que eu não abro mão, o que eu abro mão, e isso vai me dando mais confiança para lidar com o dinheiro que eu tenho, porque eu conheço melhor sobre dinheiro e sobre mim, sobre o meu corpo, minhas necessidades, minha mente, minhas emoções, e aí fica muito mais fácil de casar. Por quê? Porque aquilo vai entrando de forma inconsciente, aquilo vai mudando para um padrão, e eu simplesmente, sei o que fazer, porque é mais fluido. Então, nada de achar que é contabilidade, que é matemática, que é nada disso. É um processo de viver. Viver plenamente. E quem não gosta de viver plenamente, principalmente com mais qualidade de vida? Viver plenamente tudo aquilo que você quer, deseja, tudo aquilo que você merece. Essa é a proposta de educação financeira. E não tem como não lembrar um cara que todo mundo cita, porque eu acho um dos caras mais marcantes da humanidade. O filósofo Sócrates, conhece a ti mesmo. A ideia está por aí. À medida que você conhece o que gosta, você sabe com que você vai gastar com mais qualidade, com mais certeza, com mais propriedade. Então, essa é o assunto de hoje sobre educação financeira. E perceba que o mais importante é entender você e como você se relaciona com o dinheiro para que você tenha efetivamente um conhecimento da liberdade pessoal. Essa é a nossa dica de hoje e nós nos vemos na próxima dica. Um grande abraço do seu colega servidor.